Olá, seja muito bem-vindo a mais essa abertura semanal do mercado brasileiro. Estamos publicando esse vídeo no dia 2 de maio, porém a data referente ainda é 1º de maio, né, em função do feriado ser na segunda-feira. Acabamos deixando de considerar, né, que também teríamos nossas atividades aí de fim de semana, precisava atrasar um dia. Fizemos isso na abertura global, que é publicada, normalmente os domingos foi publicada na segunda-feira, dia 1º, e agora estamos publicando a abertura semanal do mercado brasileiro em vez de segunda, terça-feira, que não teve pregão, né, na segunda-feira, e precisamos aí nos ajustar. Espero que vocês possam compreender, né, que a gente também tem vida, né, ou seja, às vezes a gente precisa fazer isso. Eu esqueci de levar isso em consideração na semana passada. Eu vou procurar ficar mais atento para feriados futuros, ok? Bom, como de praxe, nós vamos avaliar estes ativos que estão aqui do nosso lado, né? Eu acho que vocês perceberam que eu mudei um pouquinho o estilo da minha câmera, né? Normalmente eu colocava ela de frente, né? Só que ela fica de frente à minha tela, eu gravo com o celular. Apesar de eu ter aquela câmerazinha para fazer reuniões online e tudo mais, ela não permite uma configuração desse ambiente que fica colocado atrás de mim aqui. Então, talvez eu tenha que trocar aquela câmerazinha, mas eu gosto de gravar no iPhone também. Ele tem uma resolução melhor, uma, uma característica melhor para gravar, né? Só que um aparelho de celular na frente, né, da minha tela prejudicava. Então eu joguei ele para o lado, né? Assim eu consigo olhar para a tela, mas vocês vão perceber que eventualmente eu vou estar falando um pouco de lado para vocês, que agora eu estou olhando para minha tela, né, e não para a câmera. Tá? Então é só uma questão de ajeitograma aqui. Espero que vocês compreendam, né, e que percebam que ficou melhor. Né? Pelo menos para mim ficou melhor. Espero que fique também para vocês. Afinal de contas, vocês não estão aqui para ficar vendo, olhando para mim, né? Então, de preferência, olhar aqui para o gráfico. Então vamos lá, vamos ver os gráficos e vamos comentá-los. Muito bem. Quando normalmente a gente começa com os juros, né? Eu comentei ontem, volto a insistir. Se você pretende realmente operar em bolsa de valores e ganhar dinheiro em bolsa de valores de maneira consistente, né? Não daquele tipo. Você pode até ganhar colocando num ativo e deixando lá a perder de vista, né? É uma atuação, né? O buy and hold, que está cada vez menos em voga. Né? Por quê? Que isso era tão em voga lá atrás não é mais tanto hoje em dia? Porque os custos de operação caíram muito. Né? Não justifica mais você segurar o ativo, né, enquanto ele está, às vezes, sofrendo uma correção forte, em vez de sair dele. Por quê? Porque naquela época, para você, naquela época eu digo, na década de 50, de 60, de 70, né, até década de 80, para você sair da operação, custava caro. Né? Entrar já custou caro, sair custava caro. Então, às vezes, valia a pena você se manter na operação, né, e adiar a sua saída para você evitar esse custo operacional. Hoje em dia, a maior parte das bolsas não, das corretoras, não cobram mais corretagem, certo? Então, corretagem não é mais um problema. Se você opera para alguma bolsa, alguma corretora que cobra corretagem, eu não sei o que você está fazendo. Não faz sentido mais pagar corretagem, certo? É, ainda existe o custo bolsa. O custo bolsa no Brasil ainda é relativamente significativo. Pelo menos para ações ele é bem significativo porque ele é em função do montante total financeiro negociado. Mas é um custo baixo perto do que era há 30, 40, 50 anos atrás. Então, aquela teoria, e tem muitos livros falando do buy and hold, né, se justifica por um custo operacional. Não vale a pena você sair antecipadamente, não valia a pena você sair antecipadamente, porque o custo poderia ser alto e se você tivesse que entrar de novo. Hoje em dia, isso se tornou irrelevante. Então, manter uma operação com o mercado caindo não faz mais sentido. Né? Então, na minha opinião, o buy and hold já não faz tanto mais sentido. Exceto se você estiver montando uma carteira realmente de longo prazo, visando uma aposentadoria, viver de renda de bolsa e tudo mais. Mas, mesmo assim, né, você tolerar uma queda muito forte não faz sentido. A não ser que você acredite de fato que um ativo pode recuperar. Por exemplo, fundo imobiliário.
Você está num bom fundo imobiliário e, e a bolsa, né, os valores estão caindo sem que exista uma justificativa plausível, provavelmente ele vai recuperar. Então talvez esse, apesar de ser barato você sair e entrar de novo, talvez valha a pena. Agora, ficar no mercado acionário e está sujeito ao resultado da empresa, que pode mudar da água para o vinho, né? A análise fundamentalista ela tenta prever o futuro com base nos resultados passados e nas possibilidades que existem de que elas se repitam, se intensifiquem no futuro. Né? Toda análise, nenhuma delas consegue prever o futuro. Dá uma olhada, né? Aqui também, quando a gente olha o gráfico, a gente não está prevendo o futuro. A gente está partindo de uma visão do passado para inferir o que possivelmente acontecerá no futuro. Só que a gente analisa isso de uma maneira estatística e probabilística. Na análise fundamentalista não é estatística e probabilidade. Eles se baseiam em outras coisas. Eu sei, conheço análise fundamentalista, uso ela em algumas operações minhas, mas não é a base do nosso método porque ele falha demais. Demais. Quando o mercado vira, está tudo errado. Quando o mercado não compra uma tese, por assim dizer, ou seja, não aceita uma tese fundamentalista, está tudo errado. Teve um bambambam aí recente, né, que entrou no IPO, né, no lançamento inicial de Melius, chegou a ter um ganho líquido, ou bruto, melhor dizendo, de cerca de 6 milhões de reais, e saiu no prejuízo. Estupidez. Aí levou um monte de gente junto, isso que é o pior, né? O que? Aquela teoria, velha teoria do buy and hold. Não, vamos segurar aqui até. Sai, depois entra de novo se o negócio melhorar. É, não faz sentido ficar perdendo dinheiro, desgastando emocionalmente, achando que ainda está certo. Né? O cara teve que sair ainda. O mais engraçado, né, para não dizer outra coisa, é que ele colocou um aprendizado. Aprendi isso. Cara, aquelas coisas que ele deveria ter aprendido, ele tinha que saber antes, porque ele ensina isso. Espero que ensine. Eu nunca vi um curso dele. Mas, lamentável. Lamentável. Cuidado com esses influenciadores muito bambambãs aí. Tem muita gente ganhando dinheiro com curso, não com um bolsa de fato. E esse daí, pelo menos, perdeu muito dinheiro. Cara, você chegar a ter um ganho de 6 milhões e fechar com mega prejuízo, eu nem lembro quanto foi. Não vou chutar o valor aqui agora, porque eu esqueci já. É lamentável. O gerenciamento de risco é a base fundamental de qualquer operação, por qualquer metodologia em bolsa de valores. Se você teve um ganho, você tem que ter uma parada de perdas em relação a esse ganho. Você tem que ajustar esse teu stop. Você não pode entregar o ganho que já aconteceu de bandeja para o mercado. Não pode. Isso é absolutamente inaceitável. Ok? Vamos lá? Vamos voltar aqui? Me empolguei um pouco. Juros, então, do mercado brasileiro, né? Juros DI 2025. Né? O mercado brasileiro não adianta a gente olhar juro muito longo. É uma loucura esse mercado aqui. Está muito longe de ter alguma estabilidade. Então vamos olhar aqui, olha. Juros em queda. Né? Continua em queda. Vamos dar um zoom. E bem lateralizado no mês de abril, apesar dos pesares. Né? Apesar desse governo que está combatendo aí o Banco Central, estupidamente combatendo o Banco Central. Né? Um Ministério da Economia que não sabe o que está fazendo. Dentre outros. Né? Então, ter aqui um mercado lateralizado é até, né, em queda, né? Surpreendente. Surpreendente mesmo. Eu não acredito
exista possibilidade da taxa Selic cair. Aqui a gente está olhando os juros DI, que normalmente é poucos pontos, né, pontos base abaixo da Selic. Não tem clima para a Selic cair. Se cair, vai ser na canetada. E aí o custo inflacionário disso vai ser sentido. Você está agora fazendo uma análise fundamentalista, né? Tô. Se eu for operar os juros, eu não opero os juros DI aqui no Brasil, eu costumo operar o americano, mas não o DI aqui no Brasil. Se eu fosse operar, eu operaria pelo que o gráfico está me mostrando, porque é uma operação de curto prazo. Mas no longo prazo, gente, para mim ele está fazendo uma base aqui, deve voltar. Né? Acredito que os fundamentos dizem que ele deveria voltar a subir. Mas ele está abaixo das médias, ele está contraído em Bollinger. O Máximo até está indicando uma alta, né? Mas muito tímido, isso não convence. Na minha opinião, o direcional que os juros DI deveria tomar é para cima. Mas no momento, a expectativa do mercado é que ele esteja aí em torno de um pouquinho menos de 12% em janeiro de 2025. Eu não concordo que isso vai acontecer. Naquilo que eu estou vendo hoje em termos de mercado, em termos de governo e etc. Não vejo espaço para isso acontecer. Mas é o que o mercado, é o que os agentes de mercado estão esperando que aconteça. Essa é a expectativa do mercado. Eu acho que, não sei que tem alguma coisa muito escondida aí, eu acho que não acontece. Tá? Mudando agora para a Bolsa de Valores, eu passei a utilizar o índice, o INDI, né, o indicador, que é o IBOV futuro. Porque a gente está trabalhando com expectativa. Então não adianta ver muito foi uma falha minha, realmente, tá olhando o índice à vista. É melhor olhar o índice futuro. Ele é muito parecido, mas faz mais sentido em termos de projeção. Então se a gente vai fazer uma análise, uma abertura da semana, né, é melhor a gente perceber o que o mercado espera que vai acontecer, e não o que já aconteceu. Certo? E o índice futuro ele indica justamente a expectativa para o IBOV, né, o índice da Bolsa. Então a gente vê que a Bolsa tem caído, né, ela rompeu os 90 mil recentemente, como a gente falou, iria romper. Né, é um mercado baixista. Vamos dar um zoom aqui. Recentemente ele deu um salto absolutamente insustentável. A gente chegou a comentar isso aqui. E o que aconteceu? Ele deu uma lateralizada para baixo, né, e caiu. Agora ele encontrou um novo suporte, um suporte importante, né? A linha de mandíbula, a linha base de mandíbula é um suporte importante, está segurando aqui. Né? As bolsas estrangeiras estão subindo, então existe também, acaba havendo uma pressão especulativa para que a bolsa nossa suba. Né? Esse mínimo aqui com esse mínimo aqui faz uma linha, né, uma primeira tentativa aí, precisa de mais um ponto desse para estabelecer uma tendência de alta. O Maximus começou a virar, ainda não virou. A coloração ainda é vermelha, ou seja, ainda é tendência de baixa. Apesar do candle ser de alta, ainda é tendência de baixa. O respingo e a boca, o lábio do crocodilo ainda estão apontados para baixo, querendo cruzar para baixo do dente, né? O respingo já cruzou e o lábio querendo cruzar. Mas o pântano está em inversão. Né? Olha só, o verdinho aqui, que é a água do pântano, está para baixo. Está começando a surgir um barranco aqui em cima, mas ainda tem barranco aqui embaixo. Ou seja, ele está virando para baixo. Minha opinião, essa correção aqui foi alguma empolgação exacerbada do mercado e não tem sustentabilidade. Né? Você teve uma onda aqui, ela corrigiu, vai começar uma nova onda de queda. Não tem. Eu não vejo maneira
do, da Bolsa Brasileira sustentar uma alta. Não vejo. Ah, ela pode subir mais? Pode. Mas ela não passa desse nível aqui, onde estão as médias de 2,33 e de 1,44. Não vejo passando desse nível. Não me parece que isso tenha condições de acontecer. Não no contexto atual. Se a gente voltar um pouquinho aqui, olha. Aqui foi a época eleitoral. Eu só vou acreditar que a bolsa engrenou numa alta na hora que ele romper, na hora que ela romper, né, o índice romper essa barreira aqui. Houve uma exaltação esperando um resultado, aconteceu outro, despencou. Né, houve um pouco aqui uma outra exaltação, estabeleceu um pico mais baixo, nova toada de baixa, corrigiu um pouquinho, nova toada de baixa. E aí começou, né, entrou o novo governo, sempre tem uma empolgação inicial, né, independente das características que tem. Ele deu uma animada aqui em janeiro e depois engrenou uma baixa consistente até a terceira semana de março. Aí teve essa correção aqui que nós falamos, começou a cair de novo. Eu não vejo possibilidade, apesar desse suporte aqui, ele pode corrigir um pouquinho, mas não vejo possibilidade da bolsa continuar de fato subindo. Minha opinião é que não vai demorar muito para ela cair abaixo dos 100 mil pontos de novo, lamentavelmente. Lamentavelmente mesmo. Vamos lá. Cotação do dólar para o real está lateralizado. Eu vejo muita gente preocupada com o câmbio. O que está acontecendo que o câmbio está baixo? Cara, ela está lateralizado. Olha isso daqui. Desde julho do ano passado, ela está lateralizada. Ah, tem uma variação forte? Tem. Nossa moeda é fraca, nossa economia é fraca. É uma economia grande e fraca. Então a cotação do dólar varia bastante. Não tá, o dólar não está caindo ou subindo. Ele caiu um pouco mais aqui no início de março, é verdade. No início de abril, melhor dizendo. Vamos olhar aqui no Zoom. Caiu além do que a gente esperava. O mês de abril foi um mês de baixa do dólar. Mas olha, ele já chegou no seu fundo. Ele está subindo. Aqui ele encontrou uma resistência no dente do crocodilo. O crocodilo ainda está apontando para baixo. Né? Ele ainda tem inércia do movimento anterior. Certo? Olha o Maximus. Subiu, 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 subiu. Encontrou um ponto aqui. Ele está dando uma respirada. Muito provavelmente o dólar logo, logo vai engrenar de novo numa alta. É o que está me mostrando essa leitura aqui. Não existe razão do dólar continuar em patamares abaixo de 5. O valor justo dele é superior a isso. 5 e tanto. Não se esqueçam que o mercado de dólar brasileiro é manipulado. Existe muita interferência do Banco Central. Fiquem atentos. Não acreditem na cotação do dólar com o real como vocês acreditam, por exemplo, numa cotação de dólar com euro, dólar com libra esterlina, dólar com ien. Porque eu acreditem nela como vocês acreditariam, espero, né, numa cotação com yuan, moeda chinesa. São mercados manipulados, tá, que tem forte interferência do Banco Central. Levem isso em consideração. Ok? Não faz sentido o que está acontecendo aqui. Não existe algo por trás que a gente talvez nunca venha a saber, talvez apareça um dia. Mas trabalhar com a cotação do dólar neste patamar é insustentável no longo prazo. Eu continuo comprando. Sou comprador em dólar. E você ao longo desse governo inteiro. É um governo inflacionário. A hora que a inflação começar a aparecer, o dólar vai subir. Simples assim. Simples assim. E o que vai acontecer se na hora que a inflação subir? É porque o mercado também está perdendo credibilidade nas atuações de governo. Os juros vai subir. Por quê? Porque vai diminuir o interesse em comprar títulos brasileiros. E o Brasil precisa de dinheiro para fazer tudo isso que.
Então, eu queria fazer, vocês estão vendo? A pressão em aumentar tributos, a pressão em achar dinheiro em qualquer lugar. Né? Daqui a pouco vão começar a achar no caixa das empresas de capital misto, né? Como já fizeram no passado. Mas isso não aparece de uma hora para outra. Leva anos para aparecer. Certo? O dólar pode cair até abaixo disso. O mercado manipulado pode tudo. Mas não é algo real, algo palpável, algo que sustente com base em fundamentos. Eu falei ontem na abertura global que a análise fundamentalista ela se baseia no passado tanto quanto uma análise técnica, quanto qualquer outra análise. Não tem nenhuma análise que te mostre o preço do dia seguinte. Não existe. Ou do segundo seguinte. Não tem. Porque ele ainda não existe, ele ainda não foi negociado. Tudo que se vê se baseia no passado, e aí, com diferentes tipos de técnicas, né? Nós usamos uma técnica mais estatística, probabilística. Né? A fundamentalista se baseia mais em resultados passados e possibilidades futuras. Se a empresa vai continuar dando lucro ou não, coisa desse tipo. E a leitura de fluxo se baseia no que está acontecendo agora. Você olha para o fluxo agora, mas a partir do momento que ele plotou na tela, já é passado. É um passado mais recente, mas ainda assim é passado. Eu sei, eu uso o fluxo para operar também. Não acho que ele seja tão assim quanto algumas pessoas falam. Prefiro muito mais o gráfico. Ele me mostra muito mais do que o fluxo, sinceramente. Eu não sou um mau operador de fluxo, não. Pelo contrário. Mas a gente tem que ter noção da realidade. O dólar no Brasil não é um indicador confiável da saúde da economia. Então, eu sou comprador. Se lá na frente eu me ferrar, vou ter que fazer que nem aquele cara lá que ganhou 6 milhões na Meio Uso e depois entregou tudo, entrou no negativo e teve que se retratar. Não acho que eu vou fazer isso, não. Eu vou precisar fazer isso. O dólar vai aumentar. Infelizmente. Aqui é o milho. Um movimento muito mais agressivo do que está acontecendo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente vê essa queda aqui mais ou menos desse jeito, assim, na tela, né? Que está bem agressivo. Né? Vamos dar um zoom aqui. Uma queda bem consistente. Quem entrou aqui vendido em qualquer um desses topinhos aqui que ele fez, dessas recuperações que ele fez, tá ganhando uma grana alta. Eu tinha feito uma operação por aqui, ó. Tava em torno de 84 por aí. E vendi quando ele deu essa parada aqui em torno de 80. São R$ 4, né? Ou 4 pontos. Cada contrato vale R$ 450 por ponto. Então, por contrato, nesses 4 pontos, mais ou menos, eu ganhei R$ 1.800. Certo? Eu não opero com um contrato só. Então, dá para perceber, né? Aqui poderia sair, já daria para entrar de novo, pegava uma toada dessa até aqui, já teria dado aí mais 80 para 75, mais 5 pontos. Por contrato, 2.250. Entrou por aqui em torno de 74. Saiu, por exemplo, por aqui em torno de 67. 3 com 4, 7 pontos. 7 pontos para dar 900, 1.800, 2.700, 3.200, 3.150. R$ 3.150 por contrato operado. Nessa movimentação aqui. Tá dando pra ganhar muito dinheiro com milho, gente. Só não ganha quem não quer. Ele deu uma recuperada aqui, voltou, começou a cair. Agora o Maximus está começando a mostrar uma recuperação. Mas ainda está forte a tendência de baixa. Minha opinião, deixa subir um pouquinho, quando encostar aqui no respingo, vende de novo. E assim, seja feliz, ganhe muito dinheiro. O milho realmente está promissor aí desde de fins de março. Terceira semana de março, mais ou menos.
Muito bem. ETF, Hash, né, que trabalha com criptos, essencialmente Bitcoin e Ethereum. Ela deu uma sacudida, mas ela está em movimento de alta desde aí do início do ano, né? Ela sofreu essa queda aqui, uma correção forte aqui, mas ela tem se recuperado. Já rompeu esse topo aqui de agosto do ano passado, né, recentemente, em fins de fevereiro e início de março. Está um tanto lateralizada, se preparando aí para dar mais um salto. Vamos olhar mais de perto. Olha só, minha visão aqui, ela começou até a configurar graficamente uma baixa, mas minha opinião, é só efeito da lateralidade que ela tem. E nossa opinião é que ela deve voltar, sim, a subir. Se você mexe com Bitcoin ou com Ethereum, eu prefiro mais Ethereum do que Bitcoin. É uma oportunidade de você entrar. Tem os ETFs, né, que são exclusivos, só Bitcoin, só Hash. Né? É uma oportunidade de você trabalhar no mercado regulamentado, né, em vez de trabalhar no mercado não regulamentado, que é o caso de trabalhar diretamente na cripto. Ou desse daqui mesmo, Hash, que tem uma boa porcentagem de Bitcoin, uma boa porcentagem de Ethereum. O que eu prefiro. Também tem exposição direto em criptomoedas, mas eu gosto desse ETF, estou gostando dele. Estou deixando ele evoluir, por isso que eu avalio aqui. Dentro do mercado regulamentado, eu acho que é mais seguro para uma pessoa leiga operar. Então eu realmente recomendo que opere o ETF. É interessante, né? A gente rompeu aí recentemente 5 milhões de CPFs na Bolsa de Valores brasileira. E tem muito mais CPFs operando em corretoras de criptomoeda. É louco isso, né? O brasileiro, ele não. Ele tem medo da Bolsa de Valores, mas ele acha que vai ficar milionário da noite pro dia, operando em cripto. Conheço um cara que vendeu o carro, comprou tudo em cripto. Comprou a 60 mil, né? O Bitcoin caiu a quase 10. É loucura. A pessoa é muito inconsequente demais da conta. Ela tem que fazer a coisa certa. Tem que saber a hora de entrar e a hora de sair. Em geral, o pessoal entra no rally, né? Quando tá lá nas alturas. E aí cai demais, aí vende quando tá no clímax de baixo. E assim vai entregando dinheiro pro mercado para quem sabe operar. Se você quer saber operar, entrar aqui na baixa, na hora que tá todo mundo desesperado porque tá caindo demais e tá vendendo, e vender lá em cima quando tá todo mundo empolgado comprando, venha fazer nosso curso. Logo, logo eu vou lançar a primeira monitoria pioneira, né, que vai compreender os 3 primeiros cursos que a gente tem. Porque tem que mudar essa mentalidade. Nossa, é terrível. Vamos lá, que eu tô falando demais. Vale do Rio Doce, eu tenho que falar desde lá de trás que Vale é baixista, né? Olha só. Não tem dúvida de que Vale é baixista. Desde que começou o ano. Começou num gap de baixa significativo e só cai. Vamos olhar mais de perto. De novo, lá em janeiro. Gap de baixa, só cai. Lembra quando deu esse gap de alta aqui que eu comentei? Falei, olha gente, cuidado. Não se empolguem. Até pode subir, mas olha o restante. Gente, Vale está em movimento de queda. E não tem nada aqui que mostre recuperação. Nada. É uma boa empresa? Com certeza. Excelente empresa. Mas ela está no momento de queda. Ou você entra vendido, ou você fica de fora. Não é para entrar comprado. Ah, já está no ponto? Não, não está no ponto. Ela ainda, aparentemente, pode cair mais. Não é hora de comprar. É hora de fazer operação vendida e apenas operação vendida. Ok? Ah, não sei o que é isso, como assim? É o tipo de operação que a gente vende a descoberto, né? Ou compra opções de venda e ganha com a queda do ativo, não com a alta dele. É uma operação um pouco mais elaborada, né, que você
não vai fazer a todo direito. Faça nosso curso. E lá dentro a gente ensina como fazer isso. Tá? De maneira mais consistente. Petrobras. Eu tenho falado que eu estou de fora de Petrobras. Insistentemente. E recomendo todo mundo ficar de fora. Certo? Essa semana ela pagou um belíssimo dividendo, mais um. Vamos olhar mais de perto? Olha primeiro aqui que ela está lateralizada desde o final das eleições. Tá? Acabou a eleição aqui, ó. A eleição foi aqui. Essa daqui foi a primeira semana. Quando saiu o resultado da eleição, ela despencou, ela continuou caindo, ela sofreu um gap, ela caiu mais, ela caiu mais. Aí ela deu uma recuperada. Porque nada cai eternamente. Tem que haver um fôlego. Aqui chega aqui e fala, não, já caiu demais. Aí vem o povo querendo comprar. Tem um povo que quer vender, realiza o lucro. Certo? Eu estava vendido aqui, ó. Ganhei um bom dinheiro. Aí, tudo bem, saí. Né? Só que eu operei com opções, né? Aí a realidade se impõe, cai de novo. Aí o pessoal, caiu demais. Começa, né? Vem os LEDs lá, começa a comprar. Espero que você não seja um deles. Aí chega num ponto que fala, olha, já subiu demais, podemos começar a vender de novo. Aí. E assim vai, gente. O mercado é previsível. Vamos lá. Aí a gente tem aqui, né? Tava lateralizado aqui, esperando sair o resultado. Saiu o resultado, um dividendo belíssimo. E caso você ainda não saiba, o dividendo, quando é caracterizado, né, o pagamento dele, pode não ter saído ainda do caixa da empresa. Mas ele é caracterizado. Hoje é o dia, a data X do dividendo. Quem está posicionado hoje recebe o dividendo. Tá? Neste dia, no final do pregão, a cotação do ativo é reduzida do valor do dividendo. E foi um dividendo da ordem de 10%. Então, estava lá valendo R$ 26,80 mais ou menos. Ele pagou 2 e tanto de dividendo. O valor do ativo é reduzido, está aqui. Ó. Então, isso daqui não é um gap de baixa, é uma redução do ativo. A maioria das plataformas ela já vem configurada com uma correção do passado. Então, se pagou o dividendo aqui, estes valores todos aqui são subtraídos daquele valor de dividendo. E aí esse valor aqui cola com esse. O fechamento aqui coincide normalmente com a abertura aqui, ou muito próximo. Só que, o que aconteceu? Preste bem atenção nisso. O que aconteceu quando a empresa pagou o dividendo? Esse dinheiro saiu do caixa dela e foi para o bolso dos seus acionistas. A empresa entregou uma parcela dos seus lucros para os acionistas. Ela não detém mais esse dinheiro. O dinheiro que saiu do caixa é uma riqueza que saiu do caixa da empresa. E não foi reinvestido. Né? Que eu acho que é um dos erros da Petrobras. Ela não está reinvestindo como ela poderia reinvestir em coisas que ela precisa ter, na minha opinião. Por exemplo, o nosso petróleo é um petróleo pesado. E aí a gente tem que fazer o quê? A gente extrai o petróleo pesado, a gente não tem refinaria, pelo menos não em quantidade suficiente, para refinar esse petróleo e transformar em gasolina, em diesel, em outras coisas. Então a gente vende essa gasolina, esse petróleo bruto, grosso, e compra o fino, que as nossas refinarias conseguem refinar. É redundante, né? E aí a gente acha que a gente é autônomo em petróleo. Não é. Bom, a gente extrai o tanto que nos permite comprar. Às vezes faz moeda de troca, mas a gente vende o nosso petróleo mais barato do que a gente compra. Por quê? Porque o petróleo fino é mais caro do que o petróleo grosso. Porque o petróleo grosso custa mais para poder refinar. E a gente não investe numa raio de uma refinaria para o nosso petróleo. É incompreensível isso para mim. Tentaram fazer isso em Abreu e Lima. Foi uma corrupção só. Além de uma refinaria defasada tecnologicamente, enfim. Se vocês acompanharam, vocês entendem a história. Então o que acontece? Eu não gosto de fazer a correção do passado.
Isso daqui está acontecendo por uma falha inaceitável da corretora. Aí eu consultei 6 corretoras, todas elas entregaram esse mesmo resultado. Porque é um desdém total das corretoras brasileiras com o MetaTrader 5, que é a plataforma que a gente utiliza. Ela simplesmente não provê um ativo corrigido pelo dividendo. Que é insano, né? Lamentável. É uma das melhores plataformas do mundo, utilizada em mais de 80% das operações online do mundo, e desdém total das corretoras brasileiras. Uma outra aí diz que aqui a gente faz direito para... Não faz nada. Eu ainda não encontrei. Se você encontrar, me conta. Eu vou lá, vou abrir uma conta na corretora e vou querer ver se realmente ela tratar o MetaTrader como ele merece ser tratado. Eu vou falar bem. Né? Porque, olha, é um desdém total. Mas isso não impede a gente de ganhar muito dinheiro. Até porque eu não utilizaria, né, o ativo corrigido. Por quê? Porque aquele dinheiro saiu do caixa. Saiu da riqueza da empresa. A empresa não vai poder fazer mais nada com aquele dinheiro. Então, em termos reais, o que aconteceu é que a empresa perdeu valor, perdeu riqueza. Essa é a verdade. E a maioria das pessoas corrige o valor das ações pelos dividendos. A maioria das pessoas que ensinam fala, tem que corrigir pelo dividendo, porque senão distorce os gráficos. É uma incapacidade incrível de entender a realidade das coisas. Gente, pagamento de dividendo é ótimo para o acionista, é ótimo. A empresa atrai mais capital, obviamente, né? Atrai pessoas comprando suas ações. É um ciclo virtuoso. A empresa boa paga bons dividendos. Mas a realidade é que este montante de dinheiro, que era a riqueza da empresa, foi transferida para os seus acionistas, sem uma contrapartida. Simplesmente transferida para os acionistas. Então, em termos de empresa, ela perdeu riqueza. Você consegue entender isso? Não. Se não consegue, pensa mais. Vocês precisam entender isso. Então, aqui foi uma perda de riqueza da empresa. Houve este gap no valor da empresa. E isso tem que ser considerado numa análise decente. Eu nunca vi ninguém falar isso no mercado brasileiro. Nunca. Se você viu alguém, alguma influenciador, alguma pessoa que ensine a operar em bolsa, alguma coisa, por favor, me informa aqui, no aberto, para todo mundo ver. Eu vou lá conferir. Eu nunca vi. Poxa, isso é uma questão de análise até fundamentalista, né? Você precisa manter o histórico passado dos preços, porque é quanto valia a empresa e quanto passou a valer. Okay? Então, existiu este gap aqui, que não foi uma desvalorização da empresa, tal como vista no mercado, mas foi uma perda de riqueza da empresa, que vale a mesma coisa, só que por motivos nobres. Ela distribuiu riqueza dela para os seus acionistas. Ela tem que fazer isso mesmo. Agora, 10% de pagamento de dividendos, eu me questiono, eu não tenho analisado profundamente a Petrobras, mas eu me questiono por que ela não está reservando uma parte desse capital para reinvestir naquilo que ela precisa investir. Só isso que eu penso. Tá? Para aumentar o salário dos diretores, que foi vetado pelo governo, ela faz, mas para investir em refinarias que poderiam tornar a nossa produção mais autônoma, eu não vejo um movimento assim. Espero que esteja acontecendo e eu não esteja vendo. Eu prefiro não que aconteça e eu esteja aqui falando bobagem do que não aconteça. A Petrobras é uma grande empresa, tem
muita gente trabalhando nela, e eu quero que ela dê certo, apesar de não acreditar, né, que ela vai dar muito certo nesse governo. Só que ela é uma empresa tão grande, tão rica, que ela aguenta muito de desaforo. Então qualquer coisa que esteja sendo feita de errado lá agora, só vai aparecer daqui a algum tempo. Então, eu tenho falado, né, eu estou de fora de Petrobras. Não deixo de operar opções nela, de ganhar com movimentos como esse daqui. Ó. Não deixo de fazer isso. O meu estar de fora é não estou posicionado nas ações da Petrobras. Por quê? Porque eu não confio no que está acontecendo nessa gestão que tem aí por agora. Tá? Se você me perguntar, vale a pena manter ações da Petrobras? Eu diria que não. Agora, todo mundo que ganhou 10% de dividendo ficou feliz da vida. E olha que insanidade o valor da ação subir tanto antes do pagamento de dividendo. Você trocou prejuízo de capital por ganho isento. Enfim, né? Quem estava posicionado aqui, ó, ficou no elas por elas. Né? Só que recebeu o dinheiro. Agora, qualquer um que entrou a partir desse ponto aqui, ó, deixou dinheiro na mesa. Né? Ele levou prejuízo de capital e ganho isento. Não faz sentido. Não faz sentido esse rally aqui para entrar na ação. Mas enfim, acontece todas as vezes. Vamos lá, hoje eu estou falando demais, né? A gente já está com muito tempo de gravação aí. Então, mas espero que vocês aproveitem. Magazine Luiza, queda, lateralização recente, continua lateralizado. Um movimento que teve aí uma queda razoável, né? Tá virando, tá virando. O crocodilo ainda não virou. Ainda, na minha opinião, ele vai continuar nesse bate-volta aqui. Não tem nenhuma visão diferente desta. Via Varejo, queda, lateralização recente, parecida com a da Magazine Luiza, né? Tá batendo e voltando aqui num canal horizontal, né? Não vejo nada diferente para Via Varejo nesse momento. Mesma configuração de Magazine Luiza. JBS, queda bem pronunciada, né? Vamos olhar mais de perto agora. Teve uma alta aqui na sexta-feira, mas você vê que as altas não são acompanhadas de mais fluxo. Então, na minha opinião, ela volta a cair. Né? Também está no negativo aqui, não tem nenhuma configuração que me mostre que ela pode voltar a subir. Então, isso aqui foi só uma correção, volta a cair. Ambev, estou acelerando um pouco porque eu falei demais lá no começo, né? Conto com a compreensão. Caiu bastante, recuperou, lateralidade começou a cair. Vamos olhar mais de perto, olha, lateralidade, está fazendo um fundo aqui, indicação de queda aqui. Minha opinião, dada esta recuperação que ela teve, ela está fazendo uma correção e daqui a pouco ela pode virar para alta de novo. Para mim isso daqui foi uma onda 1, né? Ela está na onda 2. Isso daqui pode pronunciar mais, pode cair mais, mas ela tende a subir logo logo. E por enquanto ainda é lateralização com queda. Tá? Queda branda, mas queda. Itaú, lateralidade, né? Desde o começo do ano até antes dele. Recentemente ele está ali num suporte, né, tentando vencer esse suporte aqui, ele deve, de fato, ganhar um impulso aí de alta. Não é exatamente o que está mostrando aqui ainda, mas deve vir a mostrar. Então, minha opinião é que Itaú pode ser, sim, um bom momento para compra. Okay? Banco do Brasil, ele tem se recuperado razoavelmente, apesar de algumas besteiras que têm sido feitas aí pelo governo e pela sua administração. Numa visão mais próxima, né? Depois da lateralidade de março, ele teve um ganho razoável. Quem abriu lateralizou de novo. Minha opinião, minha visão é que é lateralidade ainda com ligeira baixa, mas ele deve retomar a alta daqui a algum tempo, não vai ser essa semana. Não acredito, pelo menos não vejo nada que configure que ele vai começar a subir. Para mim, ele ainda está em correção, ainda continua em queda devagar. P3, a Bolsa de Valores, está sofrendo, né? Queda, lateralização. Aqui ela teve um pequeno aumento, né? Corrigiu aqui. Está bem parecido com o Banco do Brasil, né? Mas só que sem essa queda anterior. Está começando a virar o Maximus.
e está começando a virar aqui. Ela parece que encontrou um suporte, de fato. Mas não é empolgante. Não é empolgante. Eu não me posicionaria em bolsa de valores nesse momento. Não me posicionaria mesmo. Eu acho que o mercado vai cair mais, ela sofre mais com isso. Os Minas, lateralização com bastante volatilidade. Vamos olhar mais de perto, olha só, uma queda pronunciada e o Vale também caiu, né? Ela encontrou um fundo aqui, a segunda volatilidade. Começou a virar, mas é movimento de queda. Tá? Topo mais baixo do que outro topo, fundo mais baixo do que esse fundo, movimento de baixa. Ela vai corrigir um pouco e vai voltar a cair. Não tem nenhum indicativo que permita a gente inferir que ela vou começar a subir. Tá? Então, use Minas é a operação vendida, tá? Mas ainda não é o ponto que eu diria que é um ponto de entrada vendido. Deixa ela chegar pelo menos na boca do crocodilo. Ok? CSN, movimento lateralizado também, vamos olhar mais de perto. Olha só, meio caótico aqui o negócio, mas formou um M aqui, ó. Ela engrenou na baixa, encontrou suporte. Nossa visão é que ela está corrigindo e vai voltar a cair. Operação vendida, nada de operação comprada de CSN nesse momento. Aliás, parece que está vindo uma fábrica da CSN aqui para minha cidade, Taubaté. Eu sou de Taubaté, mas não uso, faça piadinha de Taubaté não, tá? Eu gosto das piadinhas de Taubaté, acho divertido, mas o nosso curso não é que nem esses negócios que acontece em Taubaté não, tá bom? Então, atenção aí. Hapvida, lateralizado. Né? Continua lateralidade, está se recuperando um pouquinho, mas lateralidade. O Bollinger é bem contraído, ela pode ter uma explosão, mas por enquanto não há nada no gráfico que mostre o contrário. Se ela rompe aqui, aí de fato ela pode dar uma esticada boa. É bom estar esperto. Se ela romper, ela deve romper para cima. Tá? Dificilmente ela rompe para baixo, na configuração que está aqui. Então dá para entrar numa ruptura, mas fique atento, ela não vai tão longe assim, porque você tem uma terceira volatilidade muito, muito próxima. A volatilidade está muito contraída, a não ser que ela tenha uma expansão muito forte, o movimento vai ser curto. Então, talvez valha a pena deixar ele romper, voltar a corrigir e entrar na correção, no fim da correção, para aí sim pegar um movimento um movimento em expansão. Tá? Entrar aqui agora é pedir para sofrer, mas tem gente que gosta, né? Finalmente, a Eletrobras, eu tenho avaliado sempre a Eletrobras porque houve a privatização e depois da eleição ela despencou, né, e continua nessa toada despencatória, né, e um pouco lateralizada agora, né, bem razoavelmente lateralizado. A Eletrobras é uma empresa grande, empresa forte, ela se tiver uma boa gestão, a gente ainda não sabe, né, não tem tempo suficiente para isso, ela deve se recuperar, mas ela vai sofrer um pouco nesse governo, vai demorar para isso acontecer. Lateralidade vai ser uma condição bastante usual aí para ela. Ok? Então tenham paciência. Se você entrou com o seu FGTS, minha opinião é que deve se recuperar ainda, mas vai demorar. Vai demorar mesmo. Então fica atento. Não tem muito, a gente vai acompanhando aqui. Não tem muito o que falar nesse momento, é lateralidade. Lateralidade é o que é. Ok? Vamos mudar aqui. Muito bem. Analisamos então esses ativos, falei bastante sobre alguns temas que exigem uma certa atenção, né? Talvez até tenha me exagerado um pouco. Peço desculpas se alguém não gostou de algum ponto mais em que eu fui mais assertivo, mais claro, mas eu não falei nada diferente daquilo que eu penso, daquilo que eu vejo, e eu ganho dinheiro de maneira consistente no mercado faz vários anos. Tá? Se você ainda não chegou nesse ponto, eu acho que você, no mínimo, deveria ouvir e refletir sobre aquilo que eu disse. Tá? É a opinião, no mínimo, de uma pessoa que tem experiência, né, e que costuma ganhar dinheiro no mercado. Tá? Agora, em maio, eu vou lançar a mentoria pioneira, contendo os 3 primeiros cursos de uma vez, né, e um acompanhamento aí de cerca de 6 meses. Estou fechando esse programa ainda. Logo, logo eu começo a divulgar. Tá? Fica atento.
Se você gosta do que a gente faz aqui, logo logo vai ter novidade para vocês. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Vamos mudar aqui.